Olá, tudo bom? Meu nome é Peixoto Filho, eu sou médico de família e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre doença de Chagas. Então, doença de Chagas é uma doença causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, cujo principal vetor, que é o agente que transmite a doença de Chagas, é o barbeiro, que é o Triatoma infestas. Essa doença se manifesta tanto na forma aguda como na forma crônica e é uma importante causa de morte no Brasil e a se destacar na região aqui do Vale do Jaguaribe. Essa imagem é o espelho do porquê que na nossa região é tão preocupante. Como vocês podem ver aí, uma casinha de taipa. E nessa região habita o barbeiro, que é o Triatoma infestas, e ele convive com outros animais que podem armazenar dentro deles, né, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. O barbeiro, ao picar esses animais, pode contrair, né, ficar portador do Trypanosoma cruzi, e ao picar o ser humano, ele pode transmitir essa infecção. Também é possível que essas doenças sejam transmissíveis através do aleitamento materno, se caso a mãe com doença de Chagas tiver lesões na região do mamilo, ou, por exemplo, através da doação de sangue, mas hoje, como todos os sangues são testados, né, essa situação é bem mais rara. A maioria das pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi carregam ele pelo resto da vida. Quando a pessoa contrai essa doença, inicialmente ela pode ter uma doença inespecífica, com febre, que pode durar até 12 semanas. E é difícil o diagnóstico, a não ser que o médico tenha na cabeça que essa é uma região endêmica de Barbeiro e pense sempre na solicitação do exame. Ou, né, ela se apresenta, se caso a pessoa continue com a doença não tratada, pode vir a apresentar um quadro crônico de acometimento ou do coração ou do intestino. Na fase aguda, assim que a pessoa contrai o intestino, é clássico esse sinal chamado sinal de Romain, que é o local de inoculação do Trypanosoma cruzi na pessoa, pelo barbeiro, né? E na doença de Chagas crônica, a gente tem tanto pessoas que carregam o Trypanosoma que não desenvolveram sintomas e pessoas com doenças cardíacas do coração, principalmente arritmias e cardiomiopatia dilatada, que é o famoso coração crescido, ou doenças digestivas, principalmente o megacólon e o megaesôfago. No coração, como eu já falei, pode causar arritmias, coração crescido, e os sintomas que isso pode gerar na pessoa é cansaço, cansando com facilidade, ar banho, sensação de desmaio, dores no peito. Tudo isso pode ser sintomas da doença de Chagas. No esôfago, quando a doença de Chagas acomete o esôfago, a gente tem aí a produção de acalásia. A acalásia é uma alteração da contração da passagem de comida do esôfago para o estômago. E isso gera sintomas como sensação de entalo no meio do peito e, consequentemente, ao longo do tempo pode dar perda de peso devido ao paciente não conseguir se alimentar bem. Na região do cólon, na fase final do intestino grosso, ele também atrapalha a mobilidade do intestino ali, causando uma constipação crônica, que é a dificuldade, prisão de ventre,
e dores abdominais. O diagnóstico é feito por vários métodos, mas o principal deles é o exame de sangue, que é a sorologia para a doença de Chagas, IgG e IgM. O tratamento depende de cada caso, mas as duas principais medicações é o benznidazol ou o nifurtimox. Aqui é só uma tabela para mostrar que realmente não é todo mundo que faz o tratamento. Na doença de Chagas aguda, aquela que o paciente acabou de contrair, nesse momento sempre é feito o tratamento, mas quando a doença já é crônica, há uma certa dúvida se vale a pena ou não tratar. É interessante que aonde tenha esse diagnóstico, né, que na atenção primária, nos postos de saúde, seja feito o diagnóstico através da sorologia e seja encaminhado aos respectivos especialistas. No caso, se eu perceber que tem uma doença do coração, já é para ser encaminhado da unidade de saúde para o cardiologista. E se por acaso for uma doença do intestino, deve ser encaminhado da unidade de saúde para o gastroenterologista. E assim o paciente deve seguir sempre fazendo os tratamentos específicos, a depender de como essa doença se instalou no paciente. É um resuminho bem geral do que é essa doença, e o lembrete que fica por acaso você encontrou um barbeiro na sua casa, na sua rede, leve esse barbeiro até a Secretaria de Saúde, para que seja investigado se esse barbeiro é contaminado pelo Trypanosoma cruzi ou não. E, na dúvida, procure o médico para fazer esse diagnóstico, se caso você tenha sentido alguns dos sintomas que eu falei aqui. Tá bom? Pois até a próxima.